Olá pessoal, tudo bem com vocês? Valdir da Conap Auditoria Tributária, novamente aqui para o nosso vídeo do mês, sempre falando sobre carga tributária nas empresas, possibilidades, análise, cuidados, né? Para que o empresário possa gerir bem o seu negócio. É preciso o quê? Saber quais são os impostos devidos que a empresa tem. Esses impostos devidos, pessoal, eles são um fator de extrema importância a serem observados por você, gestor da empresa. Por quê? Porque independente do tamanho, né, devem ter os cuidados com o tributo que estão sendo pagos ou deixando de pagar. Né? Por quê? É comum ver erros, de uma certa forma, na hora de calcular os tributos. Esses erros, eles acontecem não por falha, às vezes, do pessoal interno, mas às vezes por algum desconhecimento, algum critério específico. A empresa, às vezes, acaba pagando desnecessariamente impostos a maior ou até, às vezes, a menor. E quando paga imposto a menor, às vezes não tem a intenção, né, de sonegar, mas aí acaba incorrendo o quê? Em sanção fiscal, em autuações fiscais, às vezes muito altas e acaba até inviabilizando o negócio da empresa. Então, assim, a tributação das empresas, elas impactam diretamente o quê? Nos custos dos produtos. Se calculado corretamente, maravilha. Então, você vai ter longevidade com o seu negócio, com a sua empresa. Se paga incorretamente, a longevidade não é tão grande assim. Então, é preciso que você, empresário, calcule bem os seus impostos, saiba bem quais são, e se você realmente pagar direitinho, você terá vida longa, e até você tem condição de informar para os seus números, o seu balanço, para fornecedores, para bancos, tirada de empréstimos, até o fechamento da empresa, tudo se torna muito mais fácil quando os impostos estão sendo calculados corretamente, as declarações, as informações fiscais, elas são sempre entregues corretamente. Então, é um grande diferencial a empresa que paga o seu imposto corretamente. Mas a gente sabe que pela complexidade da carga tributária brasileira, às vezes fica muito difícil de calcular corretamente. Como eu disse antes, não por intenção, por dolo ou má fé, mas simplesmente, às vezes, por critérios e por desconhecimento até, e acaba pagando imposto a maior ou até a menor. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre a carga tributária, ou seja, quais são os impostos e, basicamente, o percentual de cada uma delas na sua atividade. Né? Então, nós temos, assim, os três tipos de empresas: Simples Nacional, empresas tributadas pelo lucro real e as empresas tributadas pelo lucro presumido. Né? Então, são as três formas de se tributar a empresa. Primeiro, então, as empresas do Simples Nacional, o comércio, de uma forma geral, ele paga de 4% a 19% sobre o seu faturamento. Tá? A indústria, de 4,5% a 30%. Os serviços, de 4,5% a 33%. E, basicamente, todas elas têm a mesma carga tributária para o fundo de garantia, que é 8%. Certo? Então, assim, é interessante verificar se a empresa tem a condição de se enquadrar no Simples Nacional e se ela se enquadrar sabendo que ela terá essa carga tributária. Agora, como que eu vou saber, evidentemente, qual nesse intervalo de 4% a 19%, qual seria o meu percentual? Vai depender do faturamento, da classe de faturamento que a empresa estiver classificada. Né? Então, nesse intervalo de percentual, preciso calcular. Isso aqui, os escritórios de contabilidade calculam isso aqui com muita tranquilidade e muita competência para você, empresário, tá bom? Empresas do lucro real são aquelas empresas maiores que têm algumas condições para que elas sejam lucro real. Elas não podem, dependendo da sua condição, classificação e atividade, elas não podem ser lucro presumido, não podem ser Simples Nacional, ela obrigatoriamente tem que ser lucro real. O lucro real, então nós temos assim, PIS
1,65%, COFINS 7,6%, 9,25%, com direito a crédito, ou seja, eu pago esses percentuais sobre o meu faturamento, mas eu tenho direito a crédito pela compra de insumos. Tá? Tudo aquilo que vai, os gastos com os insumos, eles dão direito a crédito, ok? O IPI também tem alíquotas variáveis, dependendo muito da classificação fiscal. Isso tem que ser verificado na tabela do IPI, que é a TIP. Lá tem basicamente todos os NCMs, que é a nomenclatura de classificação de mercadorias, tem a alíquota correspondente a cada produto. O ICMS ele tem alíquotas variáveis por estado. Então, por exemplo, São Paulo é 18% em média, outros estados são 17%, outros 18%, outros 19%, enfim, cada estado tem lá a sua alíquota. As alíquotas interestaduais, elas variam de 7% a 12%. Então, por exemplo, 7% quando é? Quando a venda do sul-sudeste para norte, nordeste, centro-oeste e mais Espírito Santo. E quando é 12%? Quando as vendas do sul-sudeste, de todo o país para sul e sudeste, entre os estados, e menos o Espírito Santo, que é 7%. Tá bom? O ISS, para as empresas industriais e comerciais e de serviços também variável de 2,5% a 5%, dependendo de cada prefeitura, tem lá a sua alíquota fixada. Né? E o fundo de garantia, para todas elas, também sempre 8%. O INSS é 20%, mais 5% daqui do patronal, mais 5,8% para terceiros, aqui dentro do SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEBRAE, compõe 5,8%. E mais o RAT, que é o risco de acidente do trabalho. Ele varia de 1%, 2% ou 3%. Tá certo? Então, e o imposto de renda, ele é 15%, mais um adicional de 10% sobre o lucro. Ou seja, se o lucro for maior do que R$20 mil no mês, então, além dos 15%, eu pago mais 10% de adicional do imposto de renda. A contribuição social sobre o lucro das empresas é de 9% também sobre o lucro, sobre uma base de cálculo antes desses impostos. Então, veja assim, é bem complexo isso, né? Por isso que eu disse antes, é muito comum ter erros involuntários, né? Por causa da complexidade disso. E também, às vezes, a gente detecta que tem casos de dolo e má-fé, onde o empresário verifica que está pagando muito imposto, às vezes tem a concorrência que é desleal, é predatória, então o pessoal sonega um pouquinho. A questão da sonegação ela é muito complexa, faz com que a empresa tenha sanções fiscais e ela pode até ser fechada, dependendo do tamanho da autuação fiscal, e além do que tem um processo criminal, né? Então não é só a questão da autuação fiscal, da multa, dos juros, que são gigantes, mas tem a questão do processo criminal também, quando há o indício de dolo ou má-fé na operação da empresa. E a outra possibilidade são empresas do lucro com lucro presumido, ou seja, empresas industriais, comerciais e de serviços, que não sejam obrigadas, por exemplo, ao lucro real, e que estejam também numa faixa acima do Simples Nacional, elas são tributadas pelo lucro presumido, onde existe lá um percentual da base de cálculo para se calcular os impostos. Então, por exemplo, indústria e comércio, a base de cálculo é 8%, empresas de serviços é 32%, né? E empresas de transportes 16%. Então, nós temos, por exemplo, no lucro real, nós temos PIS 0,65%, o COFINS 3%, mas não dá direito a crédito. Então, ou seja, a empresa tem lá sobre o faturamento, além do ICMS, além do IPI e tal, ela tem sobre o faturamento 4,65% sobre o que ela faturar, somente para PIS e para COFINS, sem nenhum direito a crédito. O IPI também e o ICMS, também eles são para a empresa industrial, o IPI para a empresa industrial, ou aquelas consideradas como atividade industrial, mesmo comércio atacadista. O IPI, o ICMS, o INSS, o ISS, Fundo de Garantia, elas também têm o mesmo tratamento do lucro real, os mesmos percentuais, né?
Então, ou seja, o IPI, de acordo com a tabela de produtos industrializados, da TIP, o ICMS, de acordo com o regulamento do ICMS de cada estado, o INSS, aí tem os 20% do patronal, igual aqui, tem os 5,8% do terceiro, e tem mais o RAT, que é 1, 2 ou 3%, dependendo do grau de risco da empresa. Aí nós temos o imposto de renda de indústria e comércio, ele é de 1,20%, ou seja, primeiro você tem a base de cálculo, que é 8%, depois você aplica os 15%. E se também tiver um lucro acima de R$20 mil no mês, no lucro presumido, então também tem um adicional do imposto de renda de 10%. O serviço de transporte, ele é de 2,4%, e os serviços, de uma forma geral, 4,8%. Então, todos eles, se tiverem um lucro real, um lucro presumido acima de R$20 mil mês, ela tem também um adicional de imposto de renda de 10%. Né? A contribuição social sobre o lucro, para a indústria e comércio, é 1,08%, e para serviços é 2,88%. Então, basicamente, nas empresas, pessoal, é essa carga tributária que a empresa tem. Evidentemente que tem taxas, obrigações, IPVA, por exemplo, que é a empresa que tem a veículos. Então, isso compõe toda a carga tributária da empresa. Então, é preciso mensurar tudo isso para que a empresa depois ela coloque, né, no seu custo, a sua margem de lucro e o seu preço de venda. Tá? Então, é muito importante conhecer isso. A gente já falou, inclusive, tem um vídeo anterior que a gente fala sobre os custos, os impostos nos custos dos produtos. Esse vídeo é importante também, né? Caso você queira ver, ele vai estar descrito aqui na tela. E então é legal você conhecer para você entender o tamanho da carga tributária que você tem na empresa. Agora, por que a gente sempre fala muito sobre esse assunto aqui? É a nossa expertise, é o nosso métier, a gente trabalha com isso há muitos anos. A nossa empresa a Conap já tem há 32 anos e a gente sempre trabalhando com a questão tributária, ou seja, verificando se tem créditos não tomados nos últimos 5 anos. A gente depara, inclusive, muitas empresas às vezes têm créditos não tomados por questão de classificação de critérios, né? E às vezes aquele critério que a empresa, por exemplo, considera como material de uso e consumo, e não é insumo, então a empresa está perdendo o crédito. Eu vou dar um exemplo prático aqui de um case. Nós temos um trabalho com uma empresa, uma indústria de máquinas. Quando a máquina pronta, a empresa precisa enviar a máquina para o cliente, só que ela não pode botar no caminhão a máquina exatamente como está. Então precisa de colocar no engradado. Aquele engradado, a empresa compra madeiras e faz da madeira, faz um engradado, faz a embalagem, colocar a máquina para colocar a máquina no caminhão para ser entregue. A empresa considerava aquela madeira como material de uso e consumo, sem direito a crédito, sem direito a ICMS, sem direito a PIS, sem direito a COFINS. Né? E aquilo não é, o material de embalagem é um insumo, então ele dá direito a crédito. Então a questão, como eu disse, a questão de critério é muito importante. Então, é aí que está o detalhe, é aí que a empresa acaba perdendo o dinheiro porque não se apegou ao detalhe. Né? E esse detalhe é muito importante. Então é preciso a empresa chamar todos os seus gestores, conversar com todas as áreas para verificar se realmente estão colocando um critério correto para o seu material de uso e consumo, que é tido como tal, e ao invés de ser insumo. Eu quero aqui aproveitar, então, um parênteses para dizer para você o seguinte: a gente trabalha com isso como há 32 anos e nós temos um diferencial no mercado. Esse diferencial qual é? É o sistema criado por nós, onde nós trazemos para a nossa base de dados todas as informações dos SPEDs, fiscal, o contábil, o contribuições, o contábil e fiscal, que é a antiga declaração de imposto de renda. E aí nós fazemos uma pré-análise. O nosso sistema nos dá uma pré-análise de toda possibilidade de créditos não tomadas nos últimos 5 anos. Depois, no refinamento, né, numa análise final, a gente vai apurar exatamente aquilo que a empresa poderia ter se creditado e não se creditou. ICMS, IPI, PIS, COFINS, INSS, inclusive verbas trabalhistas e tal. Então,
esse é o nosso diferencial. Às vezes, nós temos fechado contratos com empresas multinacionais que têm auditoria interna, auditoria externa, jurídico interno, jurídico externo. E aí essas empresas, elas fecham conosco pelo nosso diferencial, né? Essas empresas têm esse software? Eu posso dizer para você que eu quero crer que não tenha. Por quê? Porque nós desenvolvemos software, que é a nossa expertise, nós somos dessa área, né? Somos contadores, pós-graduados na administração e finanças, e trabalhamos há muitos anos nessa área. E pela nossa experiência, nós desenvolvemos esse software, e esse software a gente não vende, nós só usamos, nós vendemos o serviço, não o software. Então, esse é o nosso diferencial em relação ao mercado. Então, nós temos isso, conseguimos um resultado muito rápido, né? Enquanto que eu posso garantir para vocês que se fizer um trabalho desse manual, por pessoas, vai ter que ter uma equipe muito grande e vai demorar até 6 meses ou até mais do que isso para fazer uma apuração que nós fazemos em horas, né? Por quê? Pela nossa, como eu disse, pela nossa expertise e pelo nosso conhecimento do assunto. Então, nosso diferencial é a rapidez, a exatidão, a credibilidade que a gente tem, né, que está nesse tempo todo fazendo isso. Então, nós podemos trazer para você, para a sua empresa, recursos não tomados, né, e que às vezes faz falta no teu fluxo de caixa no dia a dia. Então, a Conap está aqui para servir vocês. Façam contato conosco, fiquem à vontade para nos mandar pelo nosso canal do YouTube, para mandar uma correspondência, uma informação, pedir alguma informação. Enfim, estamos à disposição de vocês aqui para a sua necessidade. Qualquer outra interrogação, qualquer outra informação, a gente está à disposição para ajudar vocês, tá bom? Então, muito obrigado, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você curta, se inscreva no nosso canal e comente aí, que é muito importante para nós. Obrigado e até o próximo vídeo. Você está cansado de pagar impostos demais e de perder oportunidades de negócio por causa da burocracia? Você quer ter mais segurança e tranquilidade na gestão tributária da sua empresa? Então você precisa conhecer a Conap Tributária, a líder em auditoria e consultoria tributária no Brasil. A Conap Tributária tem mais de 30 anos de experiência no mercado, oferecendo soluções personalizadas e eficientes para a recuperação de créditos tributários, a revisão fiscal, a perícia contábil e a reforma tributária. Com a Conap Tributária, você pode reduzir sua carga tributária, aproveitar os benefícios fiscais, evitar multas e penalidades, e aumentar sua competitividade e lucratividade. Não perca tempo, entre em contato com a Conap Tributária e descubra como ela pode ajudar você a simplificar o empreendedorismo. Conap Tributária, a sua parceira na hora de pagar menos impostos.